Fala pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos, né? Como os colegas já falaram, a gente sabe que não é fácil parar o serviço, fazer uma série de atividades para conseguir estar aqui no evento, então muito obrigado a todos. Bem, nesse treinamento aqui, basicamente é um treinamento que eu faço em revendas também, especializadas. Porém, nas revendas a gente consegue ter um tempo um pouco maior, eu costumo levar o produto, a gente desmonta, faz uma série de testes de componentes. No começo do mês a gente fez um treinamento desse em Salvador, e a ideia é a gente levar esse treinamento para todos os estados, para a galera conseguir colocar a mão no produto, conhecer e sentir realmente a qualidade do equipamento, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre a Hisense, da onde que ela veio, a gente já viu algumas coisas, né? E vou falar um pouquinho de uma parte de uma linha de produtos e o que a gente tem aqui no Brasil. Bom, falando então um pouquinho da linha, os cuidados, teste de componentes e no final duas coisas importantes, que é a parte de garantia e peças, né? A gente sabe que qualquer fabricante que chega no Brasil, um fabricante novo, a primeira coisa que a gente quer saber é como é que é a garantia? Tem peça? Aí a partir daí eu sei que o instalador, ele começa, então vamos ver, vamos conhecer a marca, vamos saber como é que é. Então é uma parte importante que a gente vai falar também lá para o final. Então, a Hisense é uma empresa de origem chinesa, como a gente viu. Ela é uma empresa que tem 56 anos de história. Na parte de ar-condicionado, ela tem 36 anos. Ela está no mundo inteiro, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa. E como que ela chegou aqui no Brasil? Ela chegou aqui no Brasil depois dela comprar um fabricante europeu que se chama Gorenge. Ela comprou a Gorenge do Brasil também, e aí iniciou as atividades dela aqui no Brasil, né? Há uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. E há 1 ano na parte de condicionador de ar. Nós temos 2 fábricas aqui no Brasil, elas ficam em Manaus, então a gente já produz uma parte desses produtos aqui no Brasil. Bom, só para a gente conhecer um pouquinho mais, além da parte de ar-condicionado, a empresa ela tem uma série de outros segmentos. Então ela trabalha com a parte de linha branca, trabalha com a parte de refrigeradores, lavadores, né, que faz parte da linha branca, componentes eletrônicos, energia elétrica, ramo imobiliário. Então, no mundo todo, de todas as subsidiárias que a gente tem, a gente trabalha com vários tipos de atividades. 55 anos de história, 36 anos fabricando condicionadores de ar e há 27 anos desenvolvendo a tecnologia inverter. Desses 27 anos, a empresa ela sempre busca desenvolver ali novos componentes eletrônicos, novos algoritmos, sempre para alcançar uma eficiência energética maior na tecnologia inverter. Quais são as linhas de produtos que a gente tem aqui no Brasil? A gente vai ter a linha residencial, onde a gente vai ter ali o ar-condicionado high-wall, o ar-condicionado de janela e o ar-condicionado portátil. E na linha comercial leve, nós vamos ter o ar-condicionado do tipo piso-teto e o ar-condicionado do tipo cassete. Fora do Brasil, galera, a gente tem uma linha completa na parte de climatização. Então, nós temos chiller com condensação a água, chiller com condensação a ar, intercambiadores de calor, fan coil, fan colette, VRF, multi-split. A empresa, porém, optou por, nesse primeiro momento, a gente começar com a parte de equipamentos de menor porte, justamente para a galera conhecer e entender como é que funciona a marca, conhecer a qualidade do produto, para depois começar a trazer outros produtos de porte maior. Tá? Então, até o fim do ano, a gente consegue já trazer alguns produtos novos, e a partir do ano que vem, a gente entra com a linha de multi-split aqui no mercado nacional também. Bom, a gente trabalha com R32 em todos esses produtos que a gente tem aqui, então a gente não tem nenhum outro tipo de fluido, né? E eu sei que tem muita gente que ainda pergunta, né? Por que do R32? Para que a gente usa o R32? Basicamente, pessoal, a gente já vem usando aí vários fluidos, né, ao longo dos anos, né? Eu trabalho há um pouco mais de 22 anos com a parte de refrigeração e climatização, e eu vi desde a mudança do R12 para cá. Eu peguei o finalzinho ainda do R11, 12 e 13. Então, consegui ver toda essa evolução. E, basicamente, esses fluidos eles vão sendo substituídos por 2 motivos. Então, o primeiro motivo é por questão ambiental, onde a gente precisa sempre de um fluido que cause um menor impacto ambiental no meio ambiente, né? Então, um menor GWP, menor ODP, para não causar aquecimento global ou destruição da camada de ozônio. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo
é a parte de eficiência do fluido refrigerante. Então a gente sabe que esses fluidos refrigerantes, essas famílias novas que chegaram, algumas já estão há alguns anos no mercado, elas têm uma eficiência maior do que os anteriores. Como elas têm uma eficiência maior, a gente não precisa deslocar uma massa de fluido muito grande. Então eu diminuo o deslocamento volumétrico do compressor. Ou seja, eu preciso jogar menos fluido refrigerante no trocador de calor. E aí, com isso, reduz o tamanho do compressor. Reduzir o tamanho do compressor, a gente aumenta a eficiência energética, diminui o consumo de energia, né? Já que o compressor é o componente que mais consome energia no produto. Então, esses fluidos que vêm sendo colocados no mercado de um tempo para cá, principalmente o R32, são fluidos que a gente vai ver cada vez mais. E tem até alguns, não sei se vocês já sabem, mas já tem algumas conversas, alguns ensaios, para a gente trazer outros tipos de fluido, inflamáveis também, para a parte de climatização. Depois, se vocês quiserem, a gente pode bater um papo aí, depois da palestra, na hora do intervalo. Bom, todos esses produtos que a gente viu, a linha residencial e a linha comercial leve, todas elas vêm com Wi-Fi integrado por padrão. E aí, para trabalhar com Wi-Fi nos equipamentos Hisense, a gente vai utilizar o aplicativo Connect Life. Baixou o aplicativo lá na Apple Store ou na Play Store, faz o pareamento, faz o cadastro, já consegue controlar o produto, e aí pode utilizar o aparelho celular como um controle remoto ou como acionamento à distância. Ligar, desligar, fazer alterações. Então, isso já é um padrão dos produtos da Hisense. Os compressores inverter que a gente tem nesses equipamentos, eles têm 10 anos de garantia, tá? E aí uma coisa legal. Bom, são 10 anos de garantia no compressor inverter, 1 ano de garantia no produto. E por enquanto a Hisense ela não tem o credenciamento de instalador. O que significa isso? Significa que todo mundo que instalar os produtos Hisense vai conseguir acessar essas garantias, tanto a de 10 anos quanto a de 1 ano. Ou seja, a garantia ela não está restrita a quem é credenciado, tá? Mas para isso a gente vai precisar cumprir 5 passos. Quais são os 5 passos? Primeiro passo, respeitar a quantidade de tubulação no equipamento. Então, respeitar a tubulação mínima ou a máxima. Esse é o primeiro passo. Respeitar o espaçamento em volta da unidade condensadora e da unidade evaporadora. Terceiro passo, utilizar terminais elétricos na alimentação e na comunicação. Aterrar o produto e utilizar um disjuntor individual. Ou seja, nada de novidade. É aquilo que vocês já estão acostumados a fazer, né? Cumpriu os 5 passos, pessoal, vai conseguir acionar a garantia sem problema nenhum. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem da Hisense no mercado. Alguns lotes iniciais que já estão no mercado, não sei se vocês já instalaram alguns equipamentos nossos ou não, ele vinha com um folheto dentro da unidade condensadora. Esse folheto, ele dizia que para conseguir essa garantia de 10 anos, era necessário ter feito pelo menos uma manutenção preventiva, né? E está assinado e carimbado pelo técnico, mas a empresa ela acabou revogando isso daí, então mesmo que vocês encontrem esse folheto dentro das unidades condensadoras, vocês podem dispensar ele e descartar. Bom, falando um pouquinho de instalação, vamos falar alguns tópicos aí e reforçar algumas coisas que muitos já dominam, mas sempre é bom a gente reforçar alguns detalhes, né? Então, eu costumo dividir uma instalação em 22 passos, desde a hora que a gente faz ali o primeiro contato com o cliente até o final, na hora de entregar a instalação pronta e funcionando. E a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns desses passos, né? Então, vamos falar inicialmente aqui do cálculo de carga térmica, até a gente chegar ali na parte de evacuação do sistema.